Bom dia, hoje nós vamos fazer a correção da tarefa sobre tempo de meia-vida. Antes de fazer a correção, vamos relembrar o conceito. Aqui tem um gráfico onde você tem o eixo das abscissas, o X é o tempo, e eu tenho o Y, a porcentagem de átomos restantes que são radioativos, ok? 100%. No tempo zero, 100%. Com o passar do tempo, vai diminuindo essa radioatividade. O que é tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que metade dessa amostra perca a sua radioatividade. Então, por exemplo, o urânio, ele leva urânio 235, massa 235. O urânio é 92, então ele tem vários isótopos. O isótopo dele, cuja massa é 235, leva 7,1 vezes 10⁸ anos para que metade da sua radiação diminua. Actínio 227, 21,6 anos. O frâncio 223, 22 minutos. O tálio 207, 4,78 minutos. Então, cada radioisótopo ele tem o seu próprio tempo de meia-vida. O que é radioisótopo? É aquele átomo que o seu núcleo é instável, então ele emite radiação, por isso que fala reação nuclear, porque ele vai perder no seu núcleo radiação para que ou partícula, ou pode ser na forma de partícula ou onda, As partículas é alfa, beta e gama seria onda para que ele fique estável. Então olha esse problema aqui, ó. O césio, antes disso, observem bem, 100% dos átomos no tempo zero são radioativos. Depois de 12 segundos, esse aqui é um átomo qualquer que eu coloquei. Depois de 12 segundos, somente 50% daquela amostra é radioativa. Depois de mais 12 segundos, 24, a metade de 50, 25. A metade de 25, 2,5 e assim por diante. É uma curva descendente. Olha esse problema aqui, ó. O césio possui meia-vida de 30 anos. Está me falando que a cada 30 anos, metade da radiação vai ter decaído, É o tempo necessário, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que sofra desintegração ou decaimento radioativo. Se eu tiver 12 gramas desse elemento, depois de quanto tempo eu vou ter somente 0,75 dessa massa que vai ter radiação? Quer dizer o seguinte, eu tenho 12 gramas de uma amostra de césio 137, não quer dizer que essa massa vai sumir, evaporar. Não, ela vai estar lá as 12 gramas. Mas depois de quanto tempo, só essa quantidade aqui vai ser radioativa. Então vamos resolver aqui. O que nós temos? Olha só. Existe fórmula matemática, como você tem aqui uma exponencial, você pode fazer equação exponencial, mas eu prefiro fazer no raciocínio lógico. Eu tenho, então, no início, vou representar por esse retângulo, eu tenho 12 gramas, ok? Depois de 30 anos, essas 12 gramas vai cair para 6 gramas. Então, quer dizer o seguinte, depois de 30 anos... Ok, ó, 30 anos, o primeiro período do tempo de meia-vida, Meia-vida por quê? Porque cai a metade. Eu vou ter das 12 gramas, somente 6 que será radioativa. Depois de mais 30 anos, eu vou ter somente 3 gramas que será radioativa. Depois de mais 30 anos, somente 1,5 grama será radioativa. Depois de 30 anos, a metade de 1,5, 0,75 gramas. Então, eu cheguei na resposta que eu queria. Então, vamos entender o exercício. O césio 137 possui meia-vida de 30 anos. O que quer dizer isso? O tempo de meia-vida é 30 anos. A cada 30 anos, a massa radioativa vai decair a metade, vai desintegrar, decair a metade. Emitir radiação alfa, beta, ok? 12, a metade de 12, 6. De 6, 3. De 3, 1,5. De 1,5, 0,75. Após quanto tempo? Qual foi o período? Qual foi o tempo para que somente 0,75 dessa massa fosse radioativa?
Olha só, quantos tempos de meia-vida nós usamos? Então, X, né? Quantos tempos de meia-vida nós usamos? 30, 30, 30, 30. Não foram 4 tempos? 1, 2, 3, 4? Então, 30 vezes 4, depois de quantos anos essa massa deixa de ser radioativa? Depois de 120 anos. Então, a resposta da questão número 1, 120 anos. Se você colocou aí, parabéns. Tranquilo? Próxima questão. Criptônio, 89. Vou marcar aqui as palavras importantes, as informações importantes. Desculpa. Criptônio possui tempo de meia-vida de 3,16 minutos. Dispõe-se de uma amostra de 4 vezes 10 a 23 átomos. Então, essa é a amostra inicial. Ao fim de quanto tempo, depois do período de quanto tempo, vai ter somente 1 vezes 10 a 3 átomos? Então, nós vamos representar aí. Então, vamos lá. No início, eu tenho 4 vezes 10 a 23 átomos. Essa é a minha amostra inicial. Depois de um período de meia-vida, ela vai decair a metade. 2 vezes 10 a 23 átomos. Depois de outro período de meia-vida, eu vou ter 1 vezes 10 a 23 átomos. Não é isso? Então, eu gastei aqui, ó, um tempo de meia-vida. Eu gastei 2 tempos de meia-vida. Então, eu quero saber qual foi o período, né? Qual foi o tempo que gastou para de 4 decair para 1 vezes 10 a 23? Muito simples. Concorda comigo que foi 2 tempos de meia-vida? Não é isso? E quanto que é o tempo de meia-vida que informou na questão? 3,16. Isso que nós vamos fazer, então? Fácil demais. 2 vezes 3,16. Resolvendo essa multiplicação, 2 vezes 6, 12. Vai 1, 32, 6. Depois de 6,32 minutos, eu terei somente 1 vezes 10 a 23 átomos de criptônio radioativo. Então, essa é a resposta da questão número 2. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem depois, vocês mandam para mim e eu estarei explicando novamente. Vamos ver agora a próxima questão. Então, vamos à próxima questão. Ok? Aí nós temos aqui o seguinte agora. Após 12 dias, uma substância radioativa teve a sua atividade reduzida a 1/8. 1/8. Parece fração, vocês já desesperam, né? 1/8 da inicial. A meia-vida dessa substância será de quantos dias? Agora eu quero saber qual o valor do tempo de meia-vida. Então, vamos lá. Então, primeiro eu tenho o inteiro, que é 1. Depois de um certo tempo, esse 1 inteiro vai cair a metade, a fração. Se eu pegar meio e dividir por 2, eu vou ter 1/4. A metade de 1/4, 1/8. Certo? Não pode fazer regra de 3, gente, não dá certo, porque isso aqui é uma exponencial, tá ok? Então, olha só. Quantos tempos de meia-vida nós gastamos? Olha, depois de um tempo de meia-vida, o inteiro reduziu a metade. O segundo tempo de meia-vida, 1/4. O terceiro tempo de meia-vida, 1/8. Concorda comigo que o período foi 3 tempos de meia-vida? Para que eu tivesse somente 1/8 dessa substância radiativa? Então, gente, olha que fácil. Qual foi o período que está falando no exercício? Após 12 dias. Então, o período já me deu, né? Então, vamos lá. 12 dias. 3 vezes. Qual vai ser meu tempo de meia-vida? Não sei. 12 dividido por 3. 12 dividido por 3, né? O tempo de meia-vida. Vou colocar aqui. Tempo de meia-vida será igual a 4 dias. A cada 4 dias, metade dessa amostra perde a sua atividade radioativa. Ela desintegra-se, ok? Então, quem respondeu 4 dias, acertou a questão. Vamos falar agora de novo em Goiânia. Vocês viram o vídeo, fizeram os exercícios. Em Goiânia, 100 gramas de cloreto de césio
foram liberados de uma cápsula antes utilizada em radioterapia e causaram um grave acidente nuclear. O gráfico representa a cinética da desintegração desse isótopo. Para o Césio-137, o tempo de meia-vida e o tempo para... Esse gráfico está mostrando o tempo de meia-vida do Césio, né? E o tempo para que 87... Ele quer saber o seguinte, e o tempo para que 87,5% tenha desintegração, se tem desintegrado, são, respectivamente. Ele pede duas coisas no gráfico. Ele pede o tempo de meia-vida na questão e pede o tempo que vai gastar para ter somente que essa quantidade toda tenha se desintegrado. Então, olha bem o enunciado, olha, se desintegrado. O tempo de meia-vida a gente consegue no gráfico, olha só. No início eu tenho 100% do Césio. Desculpa. Eu tenho 100%. Depois de 30 anos, cai para 50%. Depois de mais 30 anos, vai cair para 25 e assim por diante. Então, pelo gráfico, nós conseguimos identificar que o tempo de meia-vida do Césio é 30 anos. Então, respondemos uma parte da questão. Está falando que perdeu 87% de sua atividade. Então, atenção, se ele perdeu 87, 100 menos 87,5... 5, 2, peraí, 87,5, isto. E aqui vai dar 12. Concorda comigo que somente 12,5% permanece radioativo? Então, o que nós vamos fazer então? Vamos lá. No início eu tenho 100%, certo? Depois de um tempo de meia-vida, vai cair para 50%. Depois de mais o tempo de meia-vida, 25%. Depois, 12,5%. Certo? Observe bem, eu gastei 1, 2, 3. Um tempo de meia-vida aqui, um tempo de meia-vida e um tempo de meia-vida. Nós gastamos 3 tempos de meia-vida. Então, 3 vezes 30 anos, 90 anos. Então, a resposta à questão é 90 anos e 30 anos. Vamos ler de novo? Para o Césio, o tempo de meia-vida e o tempo para que 87% tenha se desintegrado são em anos, respectivamente. Então, a resposta é o tempo de meia-vida 30 anos... E o tempo para que somente 87%, para que 87,5% tenha se desintegrado, será de 90 anos, ok? Próxima questão. Um radioisótopo utilizado no tratamento radioterápico apresenta uma meia-vida, o que é meia-vida? Período de semi-desintegração. Desintegração parcial, a metade, de 5 horas. Então, já me forneceu aqui que a meia-vida é de 5 horas. Se um técnico tem uma massa de 50, quer dizer, a massa inicial no tratamento de um paciente, após quantas horas vai ter reduzido a 6,25? Então, nós vamos usar o mesmo raciocínio. Então, vamos lá. 50, metade de 50, 25, metade de 25, 12,5, metade de 12,5, 6,25, tá ok? Então, eu tenho a massa inicial... Eu precisei de 1, 2, 3. 3 períodos de meia-vida. Se o tempo de meia-vida é 5 horas, nas primeiras 5 horas caiu para 25. Depois das 5 horas, 12,5. E depois das 5 horas, 6,25. Então, se o técnico utilizar 50 gramas, depois de quantas horas terá 6,25? É só fazer o quê? 5 vezes 3. Após 15 horas. Então, a resposta aqui, 15 horas. Se você respondeu 15 horas, parabéns, você acertou. Tudo bem? Próxima questão agora é a questão de número 6. Questão 6. Sabendo que, após 15 minutos de observação,
a massa da amostra de isótopo radioativo sofre uma redução de 144 para 18. Então, aqui eu tenho a inicial e a final, que é saber o tempo de meia-vida. Então, vamos lá? 144 miligramas, depois de um período de meia-vida, vai cair para 72 miligramas. Depois do tempo de meia-vida, 36 miligramas. A metade de 36, 18 miligramas, certo? Então, a massa inicial, 144, metade 72, metade 36, metade 18. Após 15 minutos. Então, observem bem, aqui nós temos 1, 2, 3. Nós temos 3 tempos de meia-vida, não é isso? Então, após 3 tempos de meia-vida, 144 miligramas desse isótopo radioativo reduziu e ficou somente 18 miligramas. Tudo isso gastou quantos minutos? 15 minutos. Fácil demais. Que nunca multiplicando por 3 dá 15. 5, né? Ou seja, o tempo de meia-vida é igual 15 dividido por 3. Resposta, 5 minutos. Então, nós temos aqui a resposta da questão número 6. 5 minutos. A meia-vida do isótopo radônio 226 é igual a 2.310 anos. 2.310 anos. Então, já me forneceu a meia-vida, certo? Depois de quanto tempo, após que período, a atividade de uma amostra desse isótopo radioativo se reduz a 75%? Então, mamão com açúcar. Então, vamos lá. Se reduz a 75%. Então, vamos lá. 100%, metade de 100%, 50%. Metade de 50%, 25%. Olha a pergunta. Depois de quanto tempo a atividade da amostra desse isótopo se reduz a 75%? Quer dizer que ele perdeu quanto? 25, não é isso? Porque 100% menos 75%, ele, né, dá inicial. Olha a pergunta aqui, ó, dá inicial. Vai ter somente quanto? 25. Então, olha, eu tenho aqui, ó, início 100%. Para eu ter somente 25, eu tenho aqui, então, um tempo de meia-vida e aqui um tempo de meia-vida. Não é isso? Então, eu tenho 2 tempos de meia-vida. 2 vezes 2.310 após 4.620 anos. Tudo bem? Então, vamos ler o problema para finalizar ele. A meia-vida do radônio, não, desculpa, é do rádio. Eu falei errado, rádio. Do rádio é 2.310 anos. Depois de 4.620 anos, a atividade radioativa se reduziu a 75% da inicial. Então, se eu tinha 100, eu só vou ter 25%, certinho? Eles gostam muito de cobrar no vestibular questões com gráficos. Essa questão 8 é uma questão do Enem. Eu tirei aqui parte da questão, nós vamos só analisar o gráfico e depois a gente responde. Está falando do rádio 226, ok? Que pertence à família dos metais alcalinos terrosos e foi utilizado durante muito tempo na medicina, né? Quem descobriu o rádio foi a Marie Curie. Então, vamos lá. O que está mostrando? Vamos entender esse gráfico. No início, eu tenho 1 quilo, certinho? 1 quilo. Depois do primeiro período de meia-vida, 1.620 anos, cai a metade. Então, esse aqui, ó, que a gente já tinha feito antes. Vamos só dar uma revisada nisso aqui. Eu tenho 1 quilo. Depois de um período de meia-vida, ele vai cair para meio. Depois, para 1/4.